Você tem medo de falar não? Se angustia quando tem que dizer um não ou até mesmo se posicionar? Bom, se você respondeu sim para uma dessas perguntas, esse vídeo é para você e eu preparei com muito carinho. Então fica nele porque tem até tarefa. Vem! Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal que vocês constroem comigo todos os dias. E eu já quero te agradecer, né, por você compartilhar esse vídeo e tantos outros vídeos, dar sua curtida. Muito obrigada por você estar aqui. E vamos ao nosso tema. Gente, esse é um tema muito recorrente em consultório. Falar não. Saber falar não. Eu até pensei e amadureci muito esse tema, porque eu queria trazer um vídeo completo, mas eu acho que a gente vai ter que fazer aí uns 3, 4 vídeos sobre esse tema para a gente falar tudo que a gente pode falar. Mas eu trouxe aqui algumas informações importantes e inclusive alguns exercícios, algumas estratégias que podem te ajudar a conseguir falar não, tá? Logicamente, esse vídeo não substitui as suas sessões de psicoterapia, mas elas podem te ajudar a elaborar aí uma série de coisas interessantes, né, para que você comece a se posicionar melhor. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que existe uma grande diferença entre ser uma pessoa atenciosa, uma pessoa gentil, e ser aquela pessoa boazinha que tenta agradar o tempo todo, tá? A pessoa que é atenciosa e gentil, geralmente ela diz sim e diz não. Já o bonzinho, né, aquele que quer agradar o tempo todo, só diz sim. Quando a gente diz muito sim para o outro, a gente está dizendo não para a gente. Quando a gente coloca o outro em primeiro lugar, automaticamente nós estamos nos colocando em segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, o quanto for, mas a gente não está em primeiro lugar na nossa vida e isso é um problema. Eu costumo dizer no consultório que saber dizer não é um ato de liberdade. E é mesmo, gente, porque a partir do momento que você começa a exercitar o dizer não, você começa a se libertar de algumas, de algumas situações que realmente até ali te aprisionavam, sabe? Mas eu gosto de dizer também que saber dizer não é um sinal de amadurecimento emocional. E a gente só é capaz de dizer não trabalhando o nosso emocional e exercitando este posicionamento. Se você for esperar o dia de você se sentir bem para falar não, eu quero te avisar, né, que é uma notícia super triste, mas é a verdade, que esse dia não vai chegar. E por que eu tô falando isso? Porque geralmente quem tem dificuldade de falar não é uma pessoa que não suporta a angústia de não agradar, não suporta a angústia de não atender às expectativas. Geralmente, quando nós estamos nesse papel de não conseguir falar não, é porque a gente está refém, a gente precisa atender ao outro, a gente acha que o nosso valor está em atender ao outro, o que não é verdade, mas que emocionalmente é como a gente sente. Então, é isso que acaba acontecendo. A gente tem um enorme desconforto e por conta desse enorme desconforto da angústia de falar não, de não atender e ter medo de ser rejeitado, né? Porque, por óbvio, se eu tenho medo de não atender uma expectativa, o que vai acontecer comigo, né? Se eu não atender a essa expectativa? O meu emocional já entende, serei rejeitado. Então, essa é uma ferida, né, que nós temos e que nós morremos de medo, porque na verdade todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser acolhido, né? Então a gente pensa, não, se eu falar sim, isso vai ser melhor recebido, mas eu quero te dizer que quando a gente diz muito sim, muito sim, muito sim,
isso passa a não ser valorizado. Eu sempre faço uma pergunta para os meus clientes. Olha, se a gente está no mercado e teve uma ótima safra de morango e tem muito morango, o morango fica caro ou barato? Ele fica barato. Ah, e se deu uma geada e a gente perdeu todo o morango e tem pouco morango no mercado, o morango fica caro ou fica barato? Ele fica caro. Então, assim é o seu sim e o seu não. Se você dá sempre o sim, se você sempre aceita, se você sempre concorda, se você sempre acolhe, se você sempre faz pelo outro, isso passa a não ser tão valorizado. Agora, quando você diz não e quando você diz sim, o seu sim vai ser muito mais valorizado. Então, preste atenção nisso, porque as tuas ações, para elas serem valorizadas, elas não podem ser banalizadas, tá? Então, isso é algo que você precisa pensar. Será mesmo que está valendo a pena? Será mesmo que é o meu sim que está fazendo eu ser aprovado, eu ser amado, né? Eu ter valor? Será mesmo que eu conheço o meu valor? Então, preste atenção, porque geralmente, se eu não consigo falar não, é porque eu não reconheço o meu valor. Eu tenho aí um problema de autoestima, de autoaceitação, e eu não estou conseguindo reconhecer o meu valor. Então, eu acho que eu tenho que ficar atendendo ao outro, prestando esse serviço o tempo todo ao outro, tá? E isso causa uma angústia de todas as maneiras, porque aí, olha só, uma coisa que você precisa entender. Se você está querendo dizer não e você diz sim, você sente uma angústia enorme porque você não consegue falar não, certo? Mas também, quando você vai lá e diz sim, você sente uma angústia enorme porque você disse sim e você queria ter dito não. Então, é algo que você vai ter que escolher qual angústia você quer enfrentar. Hoje, inclusive, eu falei para uma cliente, qual é o seu difícil, né? Qual é o difícil que você quer enfrentar? Dizer não é só entender qual é o difícil, né? Escolher qual é o difícil que você quer enfrentar. E é óbvio que em diversos momentos você vai ter esse enfrentamento, vai ter essa angústia. Essa angústia vai demorar para passar, mas eu posso te garantir que conforme você exercita, é como músculo, né? Isso vai sendo fortalecido e você vai ver que em muitos momentos você diz não, né? E a pessoa diz tudo bem, né? Então você imagina que você vai ser rejeitado, você imagina que você não vai ser aceito e muitas vezes nem é isso que acontece, tá? Então agora, a partir disso que você entendeu, eu quero te passar algumas estratégias para te ajudar a falar não, certo? Vamos lá. Então, primeiramente, né, vamos entender. Para você falar sim e falar não, sim, porque tem uma coisa assim, quando a gente aprende a falar não, às vezes a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir para o outro extremo, e aí a gente começa a falar não para tudo, e aí também não é legal, né, porque a gente precisa desse equilíbrio, então a gente não pode sair do 8 e ir para o 80, né? Então, primeira coisa que você precisa identificar são os seus limites. Quais são os seus limites? Reconheça eles e aprende até onde você dá conta de ir. Porque muitas vezes a gente não reconhece os nossos limites. A gente fala sim e depois a gente pensa, meu Deus, como que eu topei isso? Como que eu aceitei isso? Você já passou por isso? Se você já passou por isso, até me conta aqui nos comentários, porque é uma coisa que é recorrente, assim, as pessoas falam muito no consultório, né? Poxa, quando eu vi já falei, quando eu vi já concordei, e agora eu tô aqui nessa enrascada, né? Então, essa é a primeira coisa. Então, reconheça seus limites. Entenda até onde você dá conta de ir.
Uma outra estratégia: treine pequenos nãos. As pessoas pensam que elas vão começar a falar não e elas vão encarar o mais difícil, né? Então, não. Treine primeiro os nãos mais fáceis. Então, uma outra estratégia é: comece pelos nãos mais fáceis. Isso pode ser muito interessante, ok? Outro ponto importante: a cada sim que você disser e a cada não que você disser, procure perceber, procure captar o que eu tô sentindo agora. Como que eu me senti dizendo esse sim? Como que eu me senti dizendo esse não? Nós não somos treinados a perceber isso, mas treine, se perceba, porque isso vai te trazer maturidade emocional. E aí você vai falar assim: da outra vez eu aceitei fazer tal favor para tal pessoa dessa e eu não me senti bem com aquilo. Não foi legal. Então agora eu não vou fazer. Agora eu vou dizer não. Eu estou preparada para dizer não. Tá? Então, a cada sim e a cada não, tome isso como uma experiência. Vai ser muito importante, ok? Outra coisa, se pergunte: essa decisão faz eu me tratar bem? Eu me trato bem? Eu me cuido bem? O tanto de sim que eu tô falando pro outro, eu também falo pra mim? Eu estou sendo bacana comigo? Eu estou sendo coerente com os meus valores? Então, você precisa responder essas perguntas para você. Então, faça perguntas para você mesma, tá? Isso é muito importante. Gente, parece bobagem, mas é grande e profundo, porque essas perguntas vão fazer toda a diferença no seu discernimento do que é legal, o que não é legal. Por que eu aceito uma coisa e eu não aceito outra? Por que isso aqui para mim é ok e isso aqui não é ok, certo? Eu vejo às vezes muitas pessoas chegando no consultório e falando, afirmando coisas sobre elas que elas não pensam sobre elas, mas elas tomaram um discurso como verdade. Então, se pergunte, tá? Se é isso mesmo, se é isso mesmo que você pensa sobre você, se isso é o teu limite, se isso é cuidar de você, se isso está de acordo com aquilo que você quer para sua vida, se está alinhado com os teus valores. Preste atenção nisso, tá? Uma outra coisa, preste atenção também nos teus gatilhos, tá? Porque geralmente quando você fala não, automaticamente vai vir na tua cabeça de que você é culpado, que você tá errado, que você não tá sendo legal, que você tinha que ser bonzinho, porque bom é ser bonzinho, porque quando você era criança, falaram pra você, ó, se você ficar bonzinho, vai ter sobremesa. Então você aprendeu que o bom é ser bonzinho, né? Mas bonzinho pra quem? Então, a primeira coisa, você precisa ser boazinha para você. Então, preste atenção nisso, tá? Para que você domine o constrangimento de dizer não, tá? Porque a gente se culpa. No começo, a gente tem uma tendência a se culpar. A gente tem uma tendência a achar que a gente é mal, né? E a gente precisa cortar esse ímpeto, tá? O ímpeto da culpa, o ímpeto, né, de se sentir malzinho, tá? Corta esse ímpeto, essa culpa. Eu costumo fazer uma analogia com os meus pacientes, que é assim. Quando a gente fala não, quando a gente fala sim, 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 a gente geralmente, em muitos casos, a gente está na culpa. E na culpa do quê? Na culpa desse medo aí, ó, de falar não, de se sentir mal, de não ser legal, né? Então a gente fica refém da culpa,
certo? E quando a gente tá na culpa, é como se a gente ficasse pagando uma dívida que nunca quita. Você sabe como é que é isso? É tipo pagar os juros de um empréstimo. Então você paga, mas você só paga os juros. A dívida você nunca quita. Você já viu isso? Então é isso. Falar sim não é evitar a angústia, porque você fala sim e você se angustia também. E você fica refém da culpa, certo? Então, quando você fala não, eu digo assim, ó, quando você fala não, você paga à vista. É difícil? É difícil, porque quando você vai pagar um empréstimo à vista, às vezes você tem que fazer uma ginástica danada para conseguir. Mas você paga à vista e quita. Falar não é sobre isso. É muitas vezes cortar o ímpeto da culpa e pagar à vista. E entender que você tem todo o direito de falar não, certo? É comum ver pessoas num ciclo vicioso, tá? De falar sim, se sentir culpado, se sentir angustiado, né? Achando que aquilo vai te trazer benefícios, que você vai se beneficiar daquele sim, porque você cria uma expectativa também, que você falou aquele sim, e a pessoa num outro momento vai fazer por você. E aí o que acontece? Geralmente não. O outro não faz por você. Sabe por quê? Porque ele tá acostumado. Ele tá acostumado que você fala assim, tá? Então, preste atenção nisso. Não esqueça, dizer não para o outro é sempre uma atitude de amor por você, é um ato de liberdade, né? De ser você mesma, ser quem você ama ser, né? É um ato de alinhar as tuas atitudes com os teus valores. E isso é o mais importante. Então, não esqueça, diga sim para você. Se coloque em primeiro lugar. Se você não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai te colocar. Eu conto com você. Continua aqui nesse canal, porque tem muitos outros vídeos. Tem links aqui na descrição desse vídeo para você aprender e saber mais sobre o meu trabalho. Tem link aqui do meu Instagram. Me conta se você aplicou um desses exercícios e deu certo. Me conta aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada para você que ficou até aqui. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.